Amém. Então nós vimos na aula passada o fundamento da nossa vitória. O fundamento da nossa vitória é a revelação da cruz do Calvário. E quando nós entendemos a revelação da cruz do Calvário, nós entendemos o amor de Deus. Quando nós entendemos o amor de Deus, nós entendemos o que Ele nos tornou. Quando Pedro teve a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele era uma revelação de amor de Deus por nós. Porque Jesus foi para a cruz como Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, o Senhor de Davi. E nós temos que entender que a revelação que Deus nos dá é algo muito importante. Em Efésios capítulo 1, verso 17, na Bíblia Viva, vai dizer assim: nunca deixei de dar graças a Deus por vocês. Oro constantemente por todos vocês, pedindo a Deus, o glorioso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria para que vejam claramente e realmente compreendam que é Cristo e tudo, quem é Cristo e tudo o que Ele fez por vocês, para que vocês possam ver claramente e realmente compreendam quem é Cristo e tudo o que Ele fez por vocês. Nós somos filhos de Deus. Porque nós somos filhos, somos vencedores, porque maior é aquele que está em nós. Isaías capítulo 9, verso 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, viu. A realidade da igreja é que as pessoas lá fora, elas não entendem porque elas não veem. Nós falamos às vezes muito sobre amor, mas elas não conseguem ver o amor. Nós falamos sobre fé, mas nós não conseguimos mostrar as evidências. Tudo já foi disposto para a igreja, para que a igreja possa fazer do sobrenatural algo natural, do invisível algo visível. Como filhos de Deus, nós temos a capacidade de tornar algo sobrenatural em algo natural. A própria existência do homem é algo sobrenatural no natural. Os conceitos que Deus implanta em nós, os planos de Deus, os propósitos de Deus, é porque é algo sobrenatural, algo invisível, que deve se manifestar. Esse é o conceito da criação do homem, algo invisível que deve se manifestar, para revelar algo. Se você fala de amor, se você fala de fé, se você fala de esperança, palavras são algo invisível. Palavras é um conjunto de ideias invisíveis. Mas quando as palavras se tornam em ações, a sua vida sai da escuridão. A sua vida sai das trevas. E a Bíblia diz que salvadores, Obadias, salvadores virão desde Sião. Eles sairão de Sião. Sião é a figura da igreja. A igreja precisa ir até. Por isso é que a Bíblia chama Efésios, capítulo 4, os apóstolos, os pastores, para treinarem a igreja. Todo mundo na igreja quer ter um cargo ministerial, quer ter um dom ministerial. Nós fomos chamados para sermos filhos, ponto final. Todos nós temos essa característica. Alguns são apóstolos, alguns são mestres. Paulo chega a dizer em Coríntios, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos chamados para governar? Mas todos são chamados para evidenciar. Ninguém foge dessa realidade. O homem foi criado para evidenciar. Por isso é que Jesus teve de entrar nesse sistema de Deus, para que ele pudesse revelar e os homens pudessem ver a glória de Deus. E o Verbo se fez carne. A igreja tem que aprender esse princípio, o princípio da encarnação. A igreja precisa encarnar. A igreja está muito no sobrenatural. A igreja está muito escondida dentro de si mesmo. Sião se tornou uma cidade impenetrável. Sião é uma fortaleza contra os inimigos. Mas tem que ser uma cidade aberta para aqueles que querem receber a Senhor Jesus. E a igreja se tornou algo fechado. Porque a igreja não tem feito o seu papel. Qual é o papel da igreja?
o papel da igreja, que somos nós? Qual é o papel de filhos, que somos nós? Revelar, mostrar. O povo que andava em trevas viu grande luz. A palavra ver aqui é tornar-se consciente. Espera aí, agora estou entendendo. O que vocês dizem? Agora eu estou perceptível, eu consigo ver. O mundo lá fora precisa ver. A primeira evidência que eles vão ter é quando eles virem a igreja em ação. É quando eles virem a sua fé em ação. Porque eles estão perdidos, a concepção deles é ver. Então o que Deus faz? Vocês precisam ver? Então eu vou manifestar para vocês verem. Vocês vão ver, mas quando vocês entrarem nesse reino, o sistema é diferente. Vocês têm que aprender a crer sem ver. E aí quando as pessoas entram na igreja, eles aprendem sobre fé. Fé é crer sem ver. No início eles não entendem. Porque o sistema que opera eles é ver. E eles vieram porque eles viram alguma coisa diferente. Os benefícios só se tornam realidade quando eu me torno consciente. Quando eu me torno consciente. Tendo capacidade para executar, de me posicionar com base naquilo que eu sei. Por isso a revelação é tão importante, porque tem que ser com base no que eu sei. Não com base naquilo que eu ouvi. O pastor Hélio disse, o Rafael disse, o pastor Paulo disse. Com base na certeza. Na certeza. Não, a palavra disse. Mas mesmo a palavra dizendo, você tem que saber, você tem que ter certeza. Você pode dizer para a pessoa, pode fazer assim, que vai dar certo. É certeza. Pode investir que vai dar certo. É certeza. É na medida da revelação e da prática desta que ele me dá mais. Quanto mais eu pego a revelação e pratico, mais ele me dá mais. O problema é que as pessoas estão querendo revelação, 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 e não fazem nada com a revelação. Eu gosto de separar essa palavra, revelação. A palavra revelação é algo que Deus me dá. O que é revelação? Apocalipse. É algo que está encoberto. Vê aqui um pano. Você não sabe o que é, tem um vulto. Essa é a vontade de Deus, mas eu não estou muito certo. E o Espírito Santo vem e ele introduz no teu coração a certeza. E aí ele tira o pano e você consegue ver. Entenda que no mundo sobrenatural, no sistema governamental de Deus, nós precisamos ver com o mundo interior primeiro, para depois vermos a manifestação. Quando ele traz a revelação, nós estamos vendo o objetivo final já do mundo interior, já com o nosso coração. Nós conseguimos perceber e nós nos tornamos conscientes da vitória antes dela se manifestar no mundo natural. Sabe por quê? Porque quem manifesta no mundo natural somos nós. Deus, ele traz a revelação através do Espírito Santo para que nós possamos ver. E a palavra diz que nós somos cooperadores com o Espírito Santo. Então, o trabalho do Espírito Santo é abrir os nossos olhos. Por isso o apóstolo Paulo, ele pede, eu peço para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos. Então ele pede com que esse mundo sobrenatural possa ser visto para que eu possa ver o ponto final. Do ponto de vista de Deus. Quando eu vejo o ponto de vista de Deus, eu sei onde é que eu tenho que chegar. E aí vem o Espírito Santo e fala, eu vou te ajudar, o Espírito de sabedoria. Eu vou te ajudar a chegar lá. Mas quem é que tem que fazer o processo? Quem é que tem que andar? Quem é que tem que caminhar nessa jornada? Somos nós. O nosso trabalho é manifestar o sobrenatural no natural. Mas as pessoas não sabem como fazer isso porque elas não têm revelação. Elas não se submetem ao Espírito Santo para que o Espírito Santo possa dizer, meu filho, deixa eu abrir os teus olhos. Enquanto você me busca, eu abro os teus olhos. Mas é na medida que eu busco que ele fala. Ele fala para que eu coloque em prática. Então, quando Deus revela alguma coisa, é para ação. Revela ação, revelação. Ele revela algo para que você haja, para que você atue, para que você ande, para que você pratique, para que os seus pés caminhem, para que você entre na jornada. Como filhos de Deus, nós não somos filhos fúteis.
Deus não cria filhos fúteis, Ele deposita em você a própria vitória, para que você manifeste a vitória nesse mundo, para que você mostre para os outros a vitória de Cristo no Calvário, na cruz, nos redimindo, nos resgatando, nos reconciliando, nos amando, nos justificando, nos santificando, nos predestinando. Aleluia! Quem experimenta a vitória de Cristo são os filhos. Os filhos experimentam. Os filhos experimentam a vitória de Cristo. E quando eles experimentam, Deus sabe que eles têm toda a condição de pôr em prática. Quando Deus fala, eu gosto de falar sempre isso, quando Deus fala, Ele fala de forma inteligível, de forma com que você consiga entender de forma clara, entender bem e responder. E reproduzir com base naquilo que você ouviu. Nós somos seres que somos capazes de reproduzir. Quando Deus criou o homem, Ele falou, gente, eu estou criando vocês para vocês dominarem, para vocês subjugarem, mas também é para vocês multiplicarem e frutificarem. Deus cria o homem com a capacidade de multiplicação. Deus cria o homem com a capacidade de multiplicação. Nós não seremos edificados se não recebermos revelação. Você não será edificado se você não receber revelação. E você não receberá revelação se o propósito for apenas receber revelação. Ora, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem de forma errada, pedem de forma errada, pedem mal. O propósito da revelação é ação. O propósito de nós nos tornarmos filhos é ação. Alguém é criado, quando um filho ele é gerado, ninguém gera um filho só por gerar. Se você tem a consciência de que você está criando uma vida, você está criando uma vida com propósito. Se você for ver o mundo oriental, você vai ver que tudo é feito para a honra do pai. Você vai ver que alguém que perde honra é logo lhe jogado na cara. Olha, o seu pai, você está trazendo desgraça ao nome do seu pai. Mas a igreja, as pessoas, desse lado ocidental, perderam esse pensamento de honra. Nós vivemos para a honra do nosso pai, para honrá-lo. Nós vivemos para ele. O propósito de nós sermos gerados é para com que outros conheçam ele. Ele é o foco, ele é o centro, ele é o rio que flui. Ele é o início, ele é o final. E nós não receberemos revelação se o propósito não for revelar a ele. Não revelar o quão bom nós somos na nossa teologia, o quão bom a igreja é, um lugar maravilhoso. Gente, outro dia eu fui ao cinema com a minha esposa e um senhor lá, né, chorou por causa do filme, a gente foi acudir. Eu fiz um ato bom e o rapaz que não era crente também fez um ato bom. A igreja faz coisas boas, mas o pessoal espírita também faz coisas boas. Qual é a diferença? A diferença é que nós temos esperança dentro de nós. A diferença é que nós sabemos que nós somos filhos. A diferença é que no final das contas nós temos base para edificação, para revelar o Pai. Enquanto outras pessoas se baseiam nas suas próprias obras, nós nos baseamos na obra dele, porque a vitória veio através dele, a vitória é dele. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Ele nos resgatou do império das trevas, nós apresentamos a ele, não apresentamos a nós mesmos. Então, para que nós possamos ser edificados, os nossos olhos precisam ser abertos. Nós precisamos ler a verdade, nós precisamos meditar na verdade. Nós precisamos praticar a verdade. Então a revelação é o fundamento para a nossa edificação. Mateus 16, aquele verso que nós lemos da revelação que Pedro teve, fala de edificação. A edificação da igreja. E aponta para o Pai. Gente, a revelação apontou para o Pai. Não apontou para o quão bom Pedro era. Apontou para o Pai. Pense nisso.
Tudo volta para o Pai. Olha só, você recebeu isso porque o Pai te deu. Jesus apontou para o Pai. Jesus sempre aponta para o Pai. Aquilo que você tem é porque o Pai te deu. Aquilo que você conquistou é porque pela graça. É porque o Pai te deu. O Pai te deu revelação e você cooperou com Ele. A edificação dos filhos depende da revelação gradativa do que vamos vendo. É um caminho de crescimento. Mais entendimento gera mais qualidade de vida. Mais entendimento gera mais qualidade de vida. Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A palavra profecia aqui é a palavra que vem de Deus trazendo direção. A palavra profecia aqui no hebraico significa revelação, visão, sonho, oráculo. O fundamento do nosso crescimento é a revelação e entendimento através do Espírito Santo. Nós não podemos falar sobre filiação e não tocar no assunto do Espírito Santo, porque ele é a marca da nossa adoção. A busca da nossa vida deve ser a de andarmos continuamente na sua palavra com Ele. Deus e a sua palavra são um. O Espírito Santo sempre vai trazer palavra, sempre vai trazer verdade. Quando você quiser se aventurar a viver mais na dimensão do Espírito Santo, pode crer que Ele vai fazer você viver na palavra. Ele vai fazer você conhecer a palavra e entender a palavra. Não dá para andar em vitória sem o entendimento da vitória. Não dá para viver em vitória sem o entendimento. Não é só o conhecimento, é sem o entendimento. Então, para que nós possamos ter um entendimento espiritual, é necessário nós desenvolvermos um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento com o Senhor, o senhorio de Cristo, e ter um relacionamento ativo com a pessoa do Espírito Santo. O relacionamento com Deus, para a glória de Deus, se dá através desses dois pontos: Espírito e verdade. Em João, capítulo 4, nós vamos ver que Deus procura adoradores, verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. Quem são esses verdadeiros adoradores? São os verdadeiros filhos de Deus, que vivem para a glória do Pai. O poder da nossa adoração está no entendimento. A nossa resposta, o relacionamento da nossa vida para com Deus, está no entendimento que eu tenho de quem Deus é, através da fé. É somente através da fé. Lembra que eu falei para você que a fé, ela abre uma visão espiritual. Ela começa quando eu consigo enxergar a visão espiritual lá do final. E o Espírito Santo vem e ele me auxilia a como chegar lá, mas eu mantenho o meu foco lá. Eu mantenho o meu foco na visão. As pessoas não conseguem agir pela fé porque elas não conseguem entender que a fé gera uma visão. Eu sei aonde é que eu vou chegar. Se eu estou falando sobre cura, eu preciso ver com os meus próprios olhos espirituais a minha cura. Eu já estou curado. Não é só confessar, é ver. Eu preciso ver. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu preciso ver. E é assim que o Espírito Santo me leva. Ele me faz ver. Pelo Espírito eu consigo ver a verdade. Então, o entendimento dessa verdade é o caminho que o Senhor utiliza para dirigir o seu povo durante a jornada que Ele estabeleceu para nós. Então, se Deus se utiliza do entendimento espiritual para nos levar ao propósito que Ele idealizou. Deus se utiliza do entendimento espiritual para nos levar ao propósito. Então, como é que Ele faz isso? Espírito Santo. Espírito Santo, Ele nos dá um ajudador, um paráclitos. Ele nos dá alguém que vai nos auxiliar. Isaías capítulo 11, verso 1, diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. É a primeira coisa que nós temos que ter, é o Espírito do senhorio de Cristo. É o Espírito do Senhor. Ora, o Espírito é o Senhor.
E aonde está o Espírito, ali é a liberdade. Ele é o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e de entendimento. Você entende que em toda esse relato aqui de Isaías capítulo 11, ele fala sobre várias facetas do Espírito, várias partes do Espírito. Mas você entende que Deus e o seu Espírito são um, e só existe um só Espírito. Só existe um Espírito. Em Apocalipse vai falar sobre os 7 Espíritos do Senhor. Deus não tem 7 Espíritos, Deus tem um Espírito. Mas você entende que a palavra 7 revela perfeição. São sete dimensões do Espírito que trazem a perfeição daquele Espírito. Aquele Espírito é feito de forma perfeita. Ele é o Espírito do Senhor. Ele é o Espírito de sabedoria. Ele é o Espírito de entendimento. Ele é o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza. Ele é o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. Tudo isso traz para o nosso entendimento que o Espírito de Deus é perfeito. Ele é perfeito. E essa palavra entendimento, no hebraico, significa conhecimento, também sabedoria e entendimento, mas ela traz uma palavra muito interessante, significado. Lembra que eu falei para você que Deus, quando Ele te chama fora, Ele faz isso com propósito. Ele não te coloca no reino dEle só para você gozar dos bens, dos benefícios. Não, Ele te chama com um propósito. Então, a palavra que é gerada aqui, entendimento, também significa significado. Toda vez que Deus te traz entendimento, Ele traz um significado para você. Aquilo tem significado. É o que a palavra rema significa. A palavra rema é uma palavra com significado. Ou seja, algo é entendido dentro de mim e eu entendo o significado daquilo. Então eu posso agir com base naquela palavra, porque aquela palavra tem significado. Eu sei o que fazer. Eu sei o que fazer com aquela palavra. Deus, quando Ele nos chama de filhos, e você entende a revelação de filho, você está entendendo que todo o seu propósito tem um significado. O seu significado como filho é honrar o Pai, é viver para o Pai, é manifestar o desejo do Pai. A palavra reino é o sistema governamental onde Deus influencia, olha a graça, onde Deus influencia os seus servos, os seus filhos, os seus súditos, com a sua vontade, com o seu desejo, com seus planos, com o seu propósito, para que eles possam refletir o coração do rei. Deus vai ser visto como alguém próspero quando você entender a realidade da prosperidade e você começar a viver a prosperidade. Como é que você, na sua miséria, quer ensinar para os outros? Por isso é que Jesus, em Atos capítulo 1, quando a gente vê que Jesus, ele fazia e ensinava. Aprenda a viver para que você possa comunicar de forma efetiva. Esdras dispôs no seu coração fazer e ensinar, cumprir e ensinar. Prepare-se, você vem para a igreja, gente, você vem para esse lugar, você é a igreja, mas você vem para esse lugar, né, de adoração com os seus irmãos, esse lugar estabelecido por Deus, essa casa de oração, para que você possa ser treinado para fazer cumprir na sua vida. O que nós estamos treinando você aqui é para que você possa fazer cumprir na sua vida. Mas você não vai fazer cumprir na sua vida se você não tiver entendimento. Então, o Espírito de Deus se manifesta toda vez com que nós abrimos os nossos lábios para trazer revelação para a tua vida, para trazer entendimento, algo com significado para a tua vida, para que você possa ver a luz. Plum! Você vê a luz e algo brilha dentro de você e você diz, agora sim eu entendi. Se você entendeu, o que você vai fazer com isso? Deus nos chama para uma vida prática, Deus nos chama para a ação. Deus nos chama para uma caminhada, para uma jornada, onde nós andamos com Ele. A palavra entendimento, aqui no hebraico também significa significado. Esse espírito, que é o espírito de entendimento, nos ajuda a distinguir o que é verdade e o que é engano.
e nos auxilia a julgarmos de acordo com os padrões de Deus. O espírito de entendimento, quando algo tem significado, eu consigo entender, eu consigo discernir aquilo que está à volta com base naquele significado. Se eu digo para você, e você entende que é plano de Deus, com que você tenha uma vida de avanço, de prosperidade financeira, na sua família, espiritual, quando outras coisas vêm ao redor e te dizem algo contrário, você vê que o significado é diferente, não bate com aquilo que você crê. Então você rejeita. As pessoas que andam no engano, elas veem um significado naquele engano. Por isso que a Bíblia diz que há várias vozes, nenhuma delas sem significado. O que elas tentam trazer? Elas tentam trazer um entendimento, para que aquela pessoa seja mantida no engano. E aí quando a verdade vem, elas rejeitam a verdade, porque elas acharam um significado. Um significado que bate com a realidade interior dela, que bate com a mentalidade dela. Por isso, quando as pessoas começam a mudar a sua mentalidade, das trevas para a luz, o significado da vida começa a mudar. Elas passam de reter, elas começam a dar. Elas param de pedir e começam a abençoar. O significado da vida muda. Nós fomos criados para boas obras, você consegue entender isso como filho de Deus, a sua natureza começa a ser uma natureza doadora, porque o significado da vida muda. Você começa a viver para ser uma bênção e não para ser abençoado. O significado da vida muda. Você como filho sabe que a sua provisão vem de Deus. E que se Ele te pedir para você ser um doador de algo que você tem como administrador, você não precisa ter medo, porque Ele cuida das aves dos céus. Ele cuida das flores do campo. O significado da sua vida muda. Deus, através da sua palavra, vem para mostrar para você um significado diferente de vida. Deus, através da sua verdade, vem para mostrar para você um significado diferente para a sua vida. A sua vida tem um significado totalmente diferente de quando você andava no mundo, de quando você andava sob a influência do pecado, porque o pecado tinha controle da sua vida. E qual era o significado da vida do pecado? O ego, eu. O pecado focava em você, porque toda vez que você foca em você, você se autodestrói, porque você não foi criado para você mesmo. Você está vivendo fora. Lembra quando nós falamos que a igreja ela é aqueles que são chamados de fora para dentro, de fora de uma realidade para uma outra realidade. Você está vivendo aqui, você não consegue fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Então você começa a questionar tudo, você começa a viver para você mesmo e você acaba se autodestruindo. É igual um ferro, você pega um ferro, o ferro foi feito, ferro elétrico, foi feito para funcionar na tomada. E você não conecta nele na tomada e tenta passar a roupa e você diz, poxa, que ferro horrível. Não passa a roupa, que ferro horrível, mas ele não está ligado na eletricidade, ele foi feito para ficar ligado na eletricidade. E você bota a culpa no ferro, e as pessoas vivem no mundo e continuam botando a culpa em Deus. Porque Deus não faz isso, Ele é tão bom, porque que minha vida está uma desgraça? É porque você foi feito para viver com Deus, para viver através de Deus, e você não está ligado em Deus. A culpa não é de Deus. Deus quer trazer um significado novo para a tua vida. Preste atenção nisso, Deus quer trazer um significado novo para a tua vida. Mas você tem que buscar em Deus. E Ele vai trazer entendimento, um novo significado. O livro de Provérbios fala muito sobre conhecimento, sabedoria e entendimento. Provérbios 1, olha só, veja bem. 1, de 1 a 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as parábolas e enigmas dos sábios. Deus quer que você entenda os mistérios de Cristo. João, escrevendo aos pais, ele fala, pais, eu vos escrevo porque vocês entendem os mistérios que eram desde antes de todas as coisas.
Deus quer que você amadureça a tal ponto que Ele consiga contar para você parábolas e você entenda. Jesus, certa vez, contou uma parábola para os discípulos, e era a parábola mais básica do reino de Deus. E os discípulos não conseguiram entender, porque eles não tinham o Espírito Santo. E Jesus virou para eles e falou: olha só, se vocês não conseguirem entender essa parábola, vocês não vão conseguir entender qualquer outra parábola. Qual é o significado da parábola? Eles não conseguiam entender, eles não conseguiam ver significado. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não estava neles. E certa vez Jesus disse para eles: olha só, eu tenho que parar por aqui de falar as coisas com vocês, porque vocês não entendem, mas o Espírito Santo virá sobre vós, o Espírito da verdade, e Ele vos anunciará todas as coisas. Ele vai contar da minha grandeza, Ele vai fazer vocês entenderem. E nós temos a mente de Cristo, nós somos filhos de Deus, nós temos a mente de Cristo, nós temos o espírito de entendimento, de sabedoria, de conselho, de fortaleza, de temor, do senhorio de Cristo. No Novo Testamento nós podemos ver essa manifestação dessa realidade e descobrir que o processo de entendimento espiritual engloba 4 coisas. E a primeira nós já falamos, é a revelação. A segunda é um conhecimento, a terceira é o ensino e a quarta é o discernimento. Nós vamos ver rapidamente isso aqui. E veja, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 a 31. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem. Os que creem, é pela fé. É pela fé. Lembra que quando nós manifestamos o amor de Deus, as pessoas vêm, elas conseguem ver e elas creem. Tem que ser gerado fé, gente. Tem que ser gerado fé. Você fala para uma pessoa: olha, o amor de Deus é isso, é isso. As pessoas veem o amor de Deus através da sua vida. Elas entendem por causa da sua vida, porque aquilo você demonstrou, é fé. Então o entendimento da verdade visa gerar fé. O entendimento da verdade visa gerar fé. Eu procuro entender a verdade não para me tornar mais inteligente, mas para que eu possa agir mediante a palavra de Deus e agradar ao Pai. Agradar ao Pai, tudo é o Pai. Toda a verdade da nossa filiação é o Pai. Verso 22. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, Deus chamando. Igreja, os chamados para fora, inseridos numa outra realidade, com um outro contexto, com outro significado. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ou seja, talvez você tenha diploma de universidade, talvez não tenha, talvez tenha terminado o 2º grau, talvez não tenha nem terminado até a 4ª série, mas o que Deus requer de nós não é um diploma no seu escritório. O que Deus requer de nós é entendimento espiritual para que a sua vida tenha significado. O que Deus quer que você entenda nessa aula aqui hoje é que a sua vida tem significado. E é o significado da sua vida que demonstra o triunfo de Cristo na cruz do Calvário. É quando você entende que a sua vida tem um propósito, que você nasceu para algo, que a sua vida foi destinada para reinar, para dominar, para andar em vitória, para ser o cabeça e não a cauda.
para que você se submeta ao Espírito Santo, para que você se submeta ao senhorio de Cristo, e se submetendo Ele possa te guiar em triunfo. A sua vida foi criada com significado, mas nós precisamos entender isso. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Tudo é Ele morreu, foi Ele quem morreu, não fomos nós. Capítulo 2, verso 9 a 11. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O entendimento aqui não é o quanto você ama a Deus. O entendimento aqui é você entender que você foi feito filho de Deus porque Deus te ama. Porque Ele nos amou primeiro. Mas lembra que eu falei que quando Deus Ele comunica uma verdade, Ele comunica de forma inteligível, de forma com que você compreenda bem e consiga formular uma resposta. Porque Deus espera de nós um entendimento espiritual. Deus espera de nós com que nós possamos adorá-lo de forma racional também. Ou seja, eu consiga me comunicar. A adoração não é só dizer que Jesus é lindo, é lindão, é bonitão. A adoração é eu entender tanto a verdade, entender, não conhecer só, entender tanto a verdade, que eu consiga expressar com palavras aquilo que eu estou sentindo. Eu consigo ser inteligível para as pessoas. Então, quando Deus Ele se comunica comigo, Ele espera com que eu seja inteligível com Ele. Senhor, entendi muito bem o que você quer dizer. O que você quer dizer é isso, 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 isso. Isso está no ministério de ensino, gente. O ministério de mestres, ele visa formar isso em você, com que trazer entendimento para que você possa comunicar de forma inteligível. Mas antes de comunicar de forma inteligível, o ministério de ensino, ele quer com que você entenda para que você pratique. E é na prática que a sua vida vai se tornando inteligível. É na prática que a sua vida vai se tornando de forma com que as pessoas conseguem entender o que você diz, também por aquilo que você faz. Ele tem preparado para aqueles que o amam. O amor de Deus por nós nos faz responder de forma inteligível a Ele. Ele entende quando nós o amamos, Ele entende porque eu faço de forma inteligível. Eu comunico o meu amor de forma inteligível a Ele. Senhor, eu entendo que Tu me amas, mas eu também entendo que eu preciso demonstrar esse meu amor. Eu não vou demonstrar esse meu amor de qualquer forma. Eu vou demonstrar o amor de maneira com que você entenda que eu te amo. E eu demonstro o amor de maneira com que a outra pessoa possa entender que eu a amo, fazendo o que agrada a ela. Adoração é a nossa resposta, é a nossa vida de resposta. Eu preciso responder de forma com que você entenda. Eu me lembro uma vez, quando eu morava na África do Sul, né, você sabe que na África do Sul foi colonizado pelos ingleses, mas é de origem alemã, de origem holandesa. Então, o africano é de origem holandesa. Então, eu tinha uma amiga que dirigia, né, o louvor comigo, e um dia ela era africana, né, mas de origem inglesa, ou seja, ela falava inglês. E um dia um rapaz da banda, a gente na rema, um rapaz da banda começa a falar em africano com ela respondendo em inglês. Eu falei, poxa, Anne, você sabe falar africano? Ela falou, eu não sei falar muito, mas eu entendo. Só que da forma dela comunicar, ela não conseguia comunicar em africano. Muito bem, ela comunicava em inglês, mas a outra pessoa conseguia entender inglês. Não adiantaria alguém conversar comigo em inglês e eu responder em português, porque eles não iriam entender. Muitas vezes Deus não consegue entender o que você está querendo dizer, porque você não está comunicando da forma correta. Deus, ele cria um meio. Por isso que o livro de Levíticos era tão importante no Velho Testamento, porque ele trazia a forma como as pessoas se comunicariam com Deus, de forma com que Deus entendesse e aceitasse. Olha só a importância do livro de Levíticos no Velho Testamento.
É a importância da nossa adoração hoje. Se você não entende que a adoração é a sua resposta para agradar a Deus, você nunca vai saber como se comunicar com Deus. Você não sabe que é a verdade que agrada a Deus. Você não vai conseguir entender que é a fé que agrada a Deus. Você não vai entender que a maneira como você ora não é a maneira com que você talvez tenha sido ensinado. Nós talvez tenhamos que mudar a nossa mentalidade para que nós possamos viver na realidade de Deus. Para que nós tenhamos que pedir uma vez e agradecer o resto. Porque é isso que agrada a Deus. A nossa adoração tem que ser de forma inteligível. E Ele tem preparado tudo para aqueles que o amam, para aqueles que sabem comunicar essa verdade. Maravilhoso. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Mas a nossa adoração tem tudo a ver com o nosso espírito. Influenciado pelo Espírito Santo. E é através desse canal que eu aprendo como manifestar o meu amor por Deus. Tem gente que acha que se chorar muito vai estar agradando a Deus. Onde é que você vê isso na Bíblia? Está tentando comunicar uma verdade, está tentando comunicar algo que Deus não está conseguindo entender. Peraí, por que essa pessoa está chorando? Por que essa pessoa só chora, e geme e chora? Por quê? E Deus está lá, está aqui na tua frente e não está conseguindo entender. Talvez algo que você tenha aprendido, que se você chorar, você está mostrando algo para Deus, que vai mexer com o coração dele. Mas o que mexe com o coração de Deus é a verdade, é a fé. Olha só, a manifestação da nossa adoração, a gente pode dividir ela de 4 formas. Ela inclui um que é adorado, ela inclui aquele que adora, ok? Um que é adorado, outro que adora. Ela inclui o que nós damos na nossa adoração, porque a adoração sem dar nada não é adoração, mas também inclui a forma como nós damos. Tudo isso tem que fazer um conjunto e ser algo agradável a Deus. Tudo isso, o que você dá e a forma como você dá. No meio oriental, se você pegar uma caixa e der uma caixa muito importante para uma pessoa mais velha, se você jogar isso no colo da pessoa, ela não aceita. Pode ser o que ela esteja precisando. Mas honra é muito importante. Honra, saber honrar aquela pessoa a quem você dá, é muito importante. Então não é só o que você dá, é como você dá. Então isso tem que ser comunicado de forma inteligível. A maneira como você adora a Deus tem que ser de forma inteligível. Mais uma vez, o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus tem que entender o que você está dando para Ele. Ele nos revelou, tirou a cobertura pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Essa é a primeira coisa, revelação. A segunda coisa que nós temos que ter nessa jornada de entendimento espiritual é conhecimento. E conhecimento não é um conhecimento intelectual como resultado de recebermos informações. Ah, não, tá bom, eu conheço que eu tenho que saber como dar para Deus. Eu tenho que saber o que dar para Deus. Eu tenho que saber que Ele é a parte que recebe e eu a parte que... Não é conhecimento intelectual, não é uma fórmula intelectual. Jó tinha a fórmula intelectual. Ele sabia quem era Deus. Mas ele não tinha a experiência de quem era Deus. O processo de entendimento espiritual abre os nossos olhos para que nós possamos saber e conhecer. Mas conhecer por experiência, não por informação. Não somente intelectualmente, mas para que nós possamos nos tornar perceptivos, para que nós possamos contemplar e observar por nós mesmos, para que nós possamos ponderar, pensar, meditar. Isso vai influenciar a nossa fé ao ponto de contarmos isso para os outros. A revelação, no processo de entendimento espiritual, começa com a revelação. A revelação vai trazer um conhecimento que você vai pegar aquele conhecimento da experiência, porque você já consegue visualizar pela fé. Olha só que interessante.
A revelação, ela abre uma dimensão com que você consiga ver pela fé. E quanto mais você pondera, quanto mais você medita com relação àquele alvo, a tua certeza vai aumentando. E a tua certeza vai aumentando ao ponto de que se as pessoas ao longo do caminho perguntarem para você, você só tem uma resposta: aquela visão que você tem. A visão que você tem. Não, mas o que isso está acontecendo na sua vida? Eu sou curado. Não, mas eu sou curado. E como é que vai o seu filho? Lembra do profeta perguntando para a mulher, como é que vai o teu filho? Tudo vai bem. Por quê? Por causa da visão. Por causa da visão. Se eu tocar nele, eu vou ser curado. A visão. Mulher, fica... a visão. Eu tenho que chegar lá, eu tenho que passar pela multidão. As pessoas me consideram como imprópria. As pessoas me consideram com um significado de que eu não posso nem mesmo andar na rua. Porque eu sou uma mulher que sofro por vários anos com fluxo de sangue, eu sou considerada imunda. Ah, mas eu não me importo, o meu significado mudou. Sabe por quê? Porque eu entendi, eu vi. A revelação abriu, mas foi o conhecimento que essa revelação foi sendo feito um download na nossa vida pela verdade, é que esse foco na visão vai se tornando mais forte. Isso a tal ponto de eu chegar e eu correr para as pessoas e eu poder dizer para as pessoas: o Senhor é aquele que te sara. Porque a visão, ela está fortificada. Ou seja, o entendimento espiritual através da revelação da verdade nos torna mais perceptivos de Deus, ao ponto de encorajar a nossa fé, que nos ajudará a anunciar. O apóstolo Pedro vai dizer isso, que nós fomos chamados, que nós somos propriedade exclusiva para anunciarmos. Mas você precisa entender que você é propriedade exclusiva, que você é nação santa, que você é reino e sacerdócio. Este é o conhecimento através da experiência. Ou seja, eu sei porque eu experimento. Eu conheço porque eu tenho intimidade. Terceira coisa que essa realidade nos ensina do entendimento espiritual é o ensino. Nós vimos revelação, conhecimento, rapidamente. O ensino. 1 Coríntios 2:13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Nós vemos que pelo Espírito, ele abre os nossos olhos, ele foca a nossa visão, ele nos ajuda a fortalecermos essa visão, influenciando a nossa fé para que nós possamos comunicar, mas isso traz uma realidade muito importante, é que nesse caminho de entendimento espiritual, nós somos ensinados pelo Espírito. Isso que você recebe, lembra de Pedro? Jesus disse para Pedro: Pedro, não foi os seus amigos que contaram para você, nem mesmo eu disse para você, foi o meu Pai. E nós entendemos que o Espírito que manifestou isso foi o Espírito Santo, Pedro. E o Espírito Santo, ele não tem problema. Poxa, mas foi eu quem disse para ele, quem ganhou o crédito foi o Pai. Porque é isso mesmo. Quem recebe toda a glória no final de todas as coisas é Deus. Deus recebe a glória de todas as coisas. O Filho, o ministério do Filho, não era nem propriamente o ministério dele, era o ministério do Pai. Ele falava: a minha comida é fazer a vontade do Pai. A minha vontade é fazer a vontade do Pai, agradar ao Pai. Quem manifestou a Pedro ali foi o Espírito Santo. Ensinadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso mestre que nos instrui acerca da verdade. Deus comunica a verdade de forma inteligível, como eu falei para vocês, de forma que se ouça e entenda bem. Então o entendimento espiritual comunica, veja bem, o entendimento espiritual comunica que há um fluxo contínuo de verdade sendo revelada. Não é apenas um dia eu sentei, recebi a revelação, estou entendendo. Não. Para que você possa dizer que você está num entendimento, uma jornada chamada entendimento espiritual, você está declarando que você está debaixo do ensino, do fluxo contínuo de ensino do Espírito Santo, ao ponto de podermos dizer que somos discípulos do Espírito Santo. Isso quer dizer que eu não recebi apenas uma revelação, mas que eu recebo a verdade continuamente. Isso quer dizer que o entendimento espiritual envolve a disciplina de sermos continuamente ensináveis. Como filho, você é discípulo. A palavra discípulo também significa filho.
como discípulo, você deve ser continuamente ensinável. Provérbios 15:32, o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire o entendimento. Entendimento espiritual é treinamento espiritual. E o ponto número 4 é o discernimento. Nós falamos sobre revelação, conhecimento, ensino. E o quarto ponto, discernimento. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, eu recebo a revelação, eu experimento através do conhecimento próprio, eu mesmo experimento, porque eu estou debaixo do ensino, do fluxo contínuo do ensino do Espírito Santo, e ele me ensina a discernir. Discernir, amados, é investigar, é interrogar, é determinar, é perguntar, é examinar, é julgar, é pesquisar. Quanto mais eu sou ensinado pelo Espírito Santo, mais eu consigo ter a percepção das coisas espirituais, mais eu consigo entender. Nós estamos falando sobre a vitória de Cristo, e eu comecei falando que para que nós possamos viver a vitória, eu preciso entender a vitória. Nós estamos falando sobre um fluxo do entendimento espiritual. Quanto mais eu entendo, quanto mais eu me coloco debaixo do ensino do Espírito Santo, mais eu consigo ter fome, eu quero mais. É o Espírito Santo que fala que eu tenho que discernir as coisas espiritualmente. Isaías 11:3 vai dizer assim, deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Sabe por quê? Porque se discerne, se julga, se interroga espiritualmente. A parte final desse processo, que é um processo contínuo do entendimento espiritual, é a nossa busca. Não é só receber a revelação, receber o conhecimento, receber o ensino. Eu tenho que buscar o ensino. Eu tenho que querer a revelação. Eu tenho que querer experimentar a vida de Deus. Eu tenho que querer experimentar a vitória de Deus na minha vida. Eu tenho que praticar isso. No ensino, nós vemos a ação prática do Espírito Santo. No discernimento, vemos o desejo de cada um de nós de termos mais entendimento de Deus, de termos mais entendimento sobre a vitória de Cristo na cruz do Calvário, de termos mais entendimento de que nós somos filhos. Quanto mais nós quisermos, mais Ele vai nos dar. A medida da nossa fome é a nossa própria fome. Olha só como é que é diferente. No mundo natural, você come e sacia a sua fome. No mundo espiritual, quanto mais você come, mais fome você tem da palavra. O problema é que as pessoas entram num estado de inanição porque elas param de comer. E elas acham que elas são cheias, sabe por quê? Porque a alma dela e os sentimentos delas ficam cheios, porque o mundo vai oferecer para elas alguma coisa, uma informação. Olha, você precisa ser inteligente, olha a razão. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Presta atenção, quanto mais relacionamento nós tivermos com a verdade e com o Espírito, maior revelação, conhecimento por experiência própria, ensino direto do Espírito, maior desejo de irmos mais a fundo nós teremos. Revelação é fundamento. Revelação é fundamento. Vamos parar por aqui. Nós vamos continuar na próxima aula, mas eu quero que você entenda que revelação é fundamento para a tua vida. Revelação é fundamento para a tua vida. O que você tem feito com esse fundamento? O que você tem feito? Qual o significado da tua vida? É hora da igreja avançar no entendimento da vitória. O que você tem apresentado para esse mundo? Derrota? Sua vida de derrota? Levanta a tua cabeça. Ainda que você esteja passando por tribulação, Jesus já venceu o mundo. Esse é o entendimento que nós temos que ter, a revelação, o conhecimento
pessoal, a partir do ensino do Espírito Santo, da busca do teu coração, que você é filho de Deus e que a vitória já é sua, porque Ele já venceu na cruz do Calvário. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus.